Bom, moçada, tá aí, ó, conforme combinados, então, né, resolução dos exercícios que foram propostos ali. O primeiro era esse do foguete, que parte do solo em t igual a zero, eleva-se até uma certa altura e retorna ao solo no instante t maiúsculo, percorrendo uma trajetória vertical com um gráfico de velocidade abaixo. Antes que a gente comece a fazer confusão, olha para o gráfico aqui, moçada, e repara que desde o começo até esse instante aqui, esse cara tem velocidade positiva. Ou seja, a trajetória está orientada para cima, né? O cara está subindo e a velocidade ser positiva quer dizer que ela está no mesmo sentido da trajetória. E ele sobe até este instante aqui. O foguete para, acaba o combustível do foguete, o combustível está aqui, ó, se esgota em t igual a 10 segundos. E aí ele começa a perder velocidade porque está subindo e tem a gravidade puxando para baixo, né? Mas ele continua subindo por inércia. Né? Então, assim, a altura máxima vai ser atingida nesse instante aqui, né? Não nesse, como se possa imaginar. Tudo bem? Bom, dito isso, estão lá as perguntas, né? Aceleração do foguete durante a propulsão. Propulsão é quando o combustível está sendo solto, ou seja, nos primeiros 10 segundos. Olhar lá, né? Em 10 segundos, a velocidade vai de 0 até 1000, e aí é, né, ΔV sobre ΔT. Né? 1000 dividido por 10, a aceleração é de 100 metros por segundo ao quadrado, uma tremenda aceleração, né? A altura do foguete no instante em que se esgota o combustível. De novo, aquela conversa nossa, né, moçada, do foco. O cara te dá um gráfico de velocidade e faz uma pergunta relacionada à altura, relacionada, portanto, à posição, ao S. Cara, qual é a relação entre o gráfico fornecido e a pergunta? O S, ou os delta S, melhor dizendo, vão aparecer ali na área desse gráfico VT, né? Essa área aí é um triângulo, né? E aí a área calculável por base vezes a altura dividido por 2. Temos aí, então, 5.000 metros da altura do foguete no instante em que se esgota o combustível. Resposta do item B, 5.000 metros, 5 quilômetros. Item C, o instante em que a altura do foguete é máxima. Bom, o instante que a altura do foguete é máxima é esse instante aqui que está com interrogações, né? Não sabemos, mas porque não tem o ΔT, mas aí, aplicando V igual V0 mais AT para essa parte do gráfico que é descendente, que indica que a velocidade dele é para cima, mas está diminuindo por causa da aceleração da gravidade, que é 10 para baixo, como a nossa trajetória está para cima, então é menos 10, fica aqui a velocidade final, que a velocidade final não é final absoluto, né? A velocidade nesse instante aqui é igual à inicial, que é nesse instante aqui, 1000, mais menos 10, que é a aceleração, vezes esse ΔT posto aqui, em azul. Daqui a gente tira que o ΔT é 100 segundos. 100 segundos não é a resposta do item C, que é o instante, não o intervalo de tempo, que é o instante em que a altura do foguete é máxima. O instante aqui é 10 mais o ΔT de 100, 110 segundos. Tá? A altura máxima que o foguete atinge. A altura máxima que o foguete atinge é a soma dessas duas áreas aí, né? Essa que já está calculada aqui corresponde a 5 quilômetros, 5.000 metros, e essa outra aqui que a gente ainda não sabe, mas está fácil saber, porque já tem uma base dela, que é 100 vezes 1.000, que é a altura, dividido por 2, 50.000 metros. Esse foguete, tremendo foguete, sobe sobe 55 quilômetros, né? Um absurdo, um descalabro esse foguete aqui, sensacional, brinquedinho maravilhoso. A altura máxima que o foguete atinge, então, respondendo ao item D, 55.000 metros. Deixa eu tirar isso daqui. O instante T maiúsculo, moçada, aí é assim, né? Aí entra aquela parte que é um pouco de imaginação e que eu digo para você, que é a parte da cinemática que às vezes a gente trava, embora seja a parte da cinemática que a gente já chega para as aulas de física sabendo, né? É um foguete que subiu e vai voltar para o solo. Sai do solo, sobe 55 quilômetros e vai voltar para o solo. Bom, para voltar para o solo, precisa descer o que subiu. Isso não é física, isso é intuitivo. É questão de imaginar um pouquinho, né? Traduzir em fenômeno o que está sendo pedido, né? E na tua cabeça, visualizar o fenômeno, né? Subiu 55 quilômetros,
No instante T maiúsculo, que é o instante que ele volta para a Terra, quer dizer que ele vai ter que descer até o instante T maiúsculo esses 55 quilômetros. Ou seja, traduzindo agora sim em informação, né? Essa área que está em vermelho ali tem que corresponder aos 55 quilômetros de volta, ou seja, um deslocamento de menos 55 mil metros, né? E aí, para saber essa área, assim, a área é menos 55 mil, tá bom. Mas é um triângulo de base delta T', que eu pus ali em vermelho, e altura V3, né? Então, essa área, menos 55 mil, é V3 vezes delta T' dividido por 2. V3, moçada, é uma velocidade que o cara vai adquirindo, uma velocidade negativa que o cara vai adquirindo a partir do instante 110, né? Com essa aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se o ΔT' for 1, se fosse, né? Não é, mas se fosse 1, o V3, né? Se o ΔT fosse 1, o V3 seria menos 10. Se o ΔT fosse 2, o V3 seria menos 20. Se o ΔT' fosse 3, o V3 seria menos 30. Concorda comigo? Quer dizer, a cada segundo, a partir desse instante 110 aqui que for passando, a velocidade vai diminuindo 10, 10, 10, 10, 10, ou seja, V3 é menos 10 vezes o ΔT', que eu ainda não sei quanto vale. Repara que eu já passei o 2 que estava dividindo todo mundo aqui, multiplicando para lá, os 55 mil virou 110 mil. Vou passar o menos 10 agora dividindo, vai ficar que 11 mil é ΔT ao quadrado, você tira a raiz de 11 mil, vai dar 104,88, que eu arredondei para 104,9 segundos. O instante T maiúsculo, que é a pergunta lá do item E, é 110 mais esse ΔT, né? Então, o T maiúsculo é 214,9 segundos. A velocidade do foguete ao atingir o solo, aí é só substituir esse ΔT na equação lá, que a gente acabou de entender, né? A velocidade V3 é menos 10 vezes o ΔT, e menos 10 vezes 104,9 dá menos 1.049 metros por segundo. Retomando um pouco a nossa conversa da dinâmica lá, né, moçada? Sempre lembrando que dinâmica e cinemática não andam separadas, muito pelo contrário. É uma velocidade, cara, é uma velocidade hipersônica essa aqui, né? O cara tá a uma velocidade que é quase 3, talvez, acho que mais, até um pouco, 3,1, alguma coisa assim, da velocidade do som. Nenhum corpo que você solte de uma altura que seja, mesmo que seja de 55 km de altura, vai atingir essa velocidade toda, porque a resistência do ar iguala com o peso bem antes disso, e aí ele para de acelerar nessa velocidade que é bem menor do que essa, né? Tá, mas isso aí, veja, né? O exercício mesmo fala assim, despreze as resistências passivas. A resistência do ar é uma delas, tá? E aí ele ignorou categoricamente. Mas se o exercício te pedir para pensar a respeito, né? Perceba que essa velocidade, cara, é 1,50 km por segundo. Quer ver? Deixa eu só fazer uma conta rápida aqui. Vai dar 4 km quase, né? 1.049 vezes 3,6, 3.776 quilômetros por hora. 3.700, quase 4.000 quilômetros por hora. Né? Um brinquedinho que você solta da altura que for, não vai chegar nisso tudo, né? Porque tem a resistência do ar, tá? Só para, enfim, referências. Aí tinha esse gráfico aqui, né, moçada, dos corredores. Esse gráfico não, desculpa, esse exercício dos corredores, que pedia para você fazer o gráfico VT e o gráfico ST deles. O gráfico VT, eu vou aproveitar o gráfico daquele outro exercício que a gente já fez, que também é um gráfico de velocidade de uma corrida de 100 metros rasos, né? Veja, eu estou querendo a informação de maneira qualitativa, não quantitativa, então me serve bem, né? Tentei fazer um traço meio... Gente, fazer o desenho usando o mousepad é difícil, fica essa porcaria aí, mas finge que é uma linha parecida com a do gráfico do exercício que a gente já fez, tá? Aí é o seguinte, moçada, ele quer o gráfico ST correspondente. O gráfico ST correspondente tem esta cara aqui, eu te explico o porquê. Repara que o cara começa, né? O cara começa com velocidade zero e tem um início aí de uma aceleração
intensa. A gente podia aproximar, a gente aproximou, inclusive, no exercício lá, a um move. Bom, sendo algo próximo a um move, o gráfico do espaço vai ser parecido com o gráfico de espaço de um move, que é aproximadamente uma parábola, né? Não é uma parábola exatamente porque a aceleração vai diminuindo conforme vai progredindo aí a prova, né? E aí, até no limite, chega um momento ali em cima, que a gente tinha conversado também, que o negócio meio que vira um movimento uniforme. E aí você repara que lá no meio, correspondendo a esse momento lá do gráfico da velocidade, tem um momento do gráfico do espaço que ele é uma reta ascendente, igual é quando estamos falando de movimento uniforme, tá? Depois rola lá uma desaceleração e aí o gráfico vai, né, vai tendendo a diminuir até uma hora que o cara vai parar, não está aqui ainda, né? Porque para parar o gráfico quando parar vai ficar horizontal aqui, né? Não é o caso, não chegamos a tanto. Outra coisa importante é que o deslocamento do cara ali, né, essa área do gráfico VT, corresponde ao deslocamento, né? Então, essa informação que está lá no gráfico VT no formato da área, também está lá no gráfico do ST no formato do próprio valor, né? Tá? 100 metros de deslocamento é 100 metros de deslocamento, né? Simples assim, o difícil, acho que às vezes é mesmo fazer a correlação, tá? O exercício do kart, que eu acho que assim, eu acho que é um dos mais difíceis, mas é muito bonito, né? E é muito bom saber entrar em contato com a ferramenta que ele exige, né? De novo, moçada, presta atenção. Você precisa traduzir a informação que ele te dá em alguma coisa útil, né? Você não tinha, o exercício não te dava o eixo cartesiano, o plano cartesiano aí, porque é quase um spoiler, né? Ele quer que você recorra ao gráfico por um motivo único. Ele não tem outro jeito. Esse exercício aqui, galera, não dá para, com as informações que ele te dá, exíguas que são, não dá para fazer equação de vovô ateu, sorvete, Torricelli, não dá. Não tem condição. O gráfico VT é a saída e não tem jeito. Bom, o cara te fala lá o seguinte: primeiro, é um movimento uniformemente acelerado. Acelerado quer dizer que a velocidade está escapando, está se distanciando do zero. E como é uniformemente, né, é um move acelerado, o gráfico VT vai ser uma reta tipo essa aqui. Tá? Aí, pegando as informações do enunciado e jogando no gráfico, que é para poder operacionalizar a informação. Ele diz o seguinte: no primeiro segundo de filmagem, o kart percorre 5 metros. Moçada, o primeiro segundo de filmagem é do 0 até o 1 segundo. E aí, esses 5 metros percorridos vão aparecer no gráfico ET no formato da área lá, né? Então, aquela área tem que corresponder a 5 metros. Repara que essa área é um trapézio. A área de trapézio a gente calcula por base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, como está ali, né? Coloquei a fórmula lá. Vou ter que saber a base menor e a base maior desse trapézio. A base menor é fácil, é V0. A base maior, moçada, é a velocidade do corpo no instante 1. No instante 1, a velocidade vai ser V0 mais 1 vezes A. Né? O ΔT é 1 segundo. Então, a velocidade aumentou A. E aí virou V0 mais A. Né? Puta sacada. Concordo. Sim, mecanismo, ferramenta genial. Putz, como é que eu ia imaginar isso? Cara, não ia. Talvez não fosse, sei lá, talvez conseguisse também. Parabéns, parabéns mesmo, porque é meio genial, né? O cara que saca isso aqui meio sem precisar do tio aqui para apresentar isso uma primeira vez, porra, é fora da curva, né? Então vamos lá, moçada. Substituindo lá na equação, né? A área eu sei que vale 5, a base maior é V0 mais A área é 5, a base maior é V0 mais a base menor é V0. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Eu tenho aqui 2V0 sobre 2. Vai virar V0 e o A, que é só A mesmo, vai continuar sobre 2 lá. Tá? Então, 5 é igual a V0 mais A sobre 2.
Aí, moçada, aula do Tião, aula né, do Tiago, não sei, o cara te fala, bom, você tem, parabéns, você tem uma equação com duas incógnitas, lamento, não tem, né, vai precisar de outra. A outra é a segunda informação lá, que é no terceiro segundo, e aí vamos lá que o terceiro segundo é entre 2 e 3, né? Primeiro segundo entre 0 e 1. Segundo segundo entre 1 e 2. Terceiro segundo entre 2 e 3, né? Entre 2 e 3, o móvel percorre 9 metros. Essa área, então, corresponde a 9 metros. É um trapézio, de novo, de base maior igual a velocidade no instante 2 segundos, que é V0 mais 2A. E a base maior é a velocidade no instante 3 segundos, que é V0 mais 3A. Jogando tudo isso lá na equação de novo, a área é 9, a base maior é V0 mais 3A, a base menor é V0 mais 2A, tudo isso dividido por 2 vezes 1. V0 mais V0 de novo, 2V0 sobre 2 vai virar V0. 3A mais 2A, 5A sobre 2, tá? Então, 9 é igual a V0 mais 5A sobre 2. Repara, né, tenho agora assim um sisteminha, duas equações com duas incógnitas, subtrai esta desta, fica V0 mais 5A sobre 2 menos V0 sobre A sobre 2, vai dar 4A sobre 2 é igual a 9 menos 5, 4. Passo 2 multiplicando, passo 4 dividindo, a aceleração você descobre que é 2 metros por segundo ao quadrado, e aí você pega esse valor aqui e joga ou aqui, tanto faz, você descobre que V0 é 4 metros por segundo. Acabou o exercício faz tempo já, né, moçada? Já sei todos os valores necessários, pertinentes, né? Já dá para montar as equações se eu quiser, né? Ficou tranquilo. Mas vamos lá para a pergunta que é o deslocamento total até o 10º de movimento. Está lá o 10º, e o deslocamento total aparece aqui para nós no formato dessa área aqui. Essa área toda corresponde ao deslocamento até o 10º. Né? A velocidade inicial, então, é um trapézio, né? E aí, para saber essa área, eu preciso saber base menor e base maior. A base menor eu já sei que é 4. A base maior é a velocidade no instante 10, né? Que fazendo V0 mais AT vai dar 24. Né? Então, essa área é 24 mais 4 dividido por 2, 28 dividido por 2, vezes 10, 14 vezes 10, 140 metros. Tudo bem? Tá, dá uma olhada aí. Esse aqui, moçada, é o filé, né? Acho que é o nosso objetivo maior aqui. Eu vou aproveitar, eu vou falar algumas coisas aqui bem a mais, assim, bem como seria, né? A gente lembra que a gente agregou uma aula que era uma aula de aprofundamento, que era justamente essa aula, com essa discussão toda aí que nós estamos tendo aqui, né? Então ficou meio híbrida, né? Ficou uma aula regular, com aprofundamento embutido lá dentro, né? Meio muqueado, né? Para não assustar ninguém, inclusive, né? Exercícios que estão falando aí de movimentos que, enfim, estamos discutindo muito mais propriedade dos gráficos do que qualquer outra coisa, né? Veja que a gente está falando de um monte de coisa difícil e não entrou sorvetão ainda, não entrou Torricelli ainda. Não falamos disso até agora. Vamos falar na próxima aula, né? O gráfico ao lado é um gráfico de aceleração que é inclinado, né? É uma reta inclinada, portanto, relativo a uma equação de primeiro grau. Aceleração que varia com o tempo. Nunca vimos isso. Né? Isso não está no programa de vestibulares, mas as propriedades gráficas estão. Então, nada impede que apareça um gráfico desses aí, que você tem que manejar conceitualmente, de alguma maneira. Né? O exercício pede, em última análise, que você, a partir do gráfico AT, preencha o gráfico VT e o gráfico ST. Tem lá o V0 já dado, tem lá o S0 já dado, eu vou subverter um pouquinho para explicar de um jeito mais fácil primeiro. Né? Veja daí uma coisa importante. Né? O gráfico AT está lá, aparece no gráfico AT aquela área. Né? Aquela área a gente já entendeu que corresponde ao ΔV. Né? Já discutimos isso. A área do gráfico AT
corresponde ao ΔV, assim como a área do gráfico VT corresponde ao ΔS, né? Essa área aí está dando 5 vezes 5, 25, dividido por 2, 12,5. Isso quer dizer o seguinte, moçada, se a velocidade inicial do cara é zero, eu esquece isso aqui um pouquinho, esqueça, né? Finge que a velocidade inicial é zero, a velocidade vai, ao longo desses 5 segundos, vai subir até o 12,5. Tá? Estou considerando V0 é zero. Então, ela vai, esse gráfico começa no zero e vai, no instante 5, chegar em 12,5. Como é que chega? Deixa eu discutir com você conceitualmente algumas coisas. No movimento uniforme lá, você tinha uma aceleração que é igual a zero. A aceleração ser igual a zero, né, é isso que é. V igual a V0, eu vou reescrever a mesma coisa aqui de um jeito um pouco mais aprofundado, desnecessário normalmente, né? Mas porque eu quero explorar uma ideia, que é a seguinte: essa equação é uma equação de zerésimo grau. Desculpa, eu sei que, né, não estou criando nada, nenhuma piada, nenhuma anedota, né? É uma equação de grau zero, né? Porque V0 e V0 vezes t elevado a zero, t elevado a zero é 1. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Né? Então, V0 vezes 1 é V0. E aí, S igual a S0 mais VT, a equação do espaço em função do tempo do movimento uniforme, e repara que é uma equação de primeiro grau. Né? Então, repara a escadinha. Né? Zero, equação de 0 grau, equação de primeiro grau. Tá. No movimento uniformemente variado, a aceleração é igual a zero, é igual à aceleração inicial. A aceleração é constante. Ou seja, é uma equação, a equação que me dá a aceleração em função do tempo é uma equação de 0 grau, zerésimo grau. A equação da velocidade é uma equação de primeiro grau. E a equação do espaço é uma equação de segundo grau. Né? Esse exercício que nós estamos tendo aqui tem esse gráfico de aceleração. Esse gráfico é um gráfico representativo de uma equação de primeiro grau. Eu coloquei aqui uma linha, seria uma aceleração segunda, né? Aceleração da aceleração. Rapidez com que a aceleração varia. Né? Então, esse gráfico corresponde a uma equação que seria desse formato aqui. Uma equação de primeiro grau. Se a equação da aceleração é de primeiro grau, e eu estou entendendo que a equação da velocidade é sempre um grau acima do da aceleração, a equação da velocidade vai ser uma equação de segundo grau. E, portanto, o gráfico da velocidade vai ser uma parábola, que é o que, né, é o que está vinculado a equações de segundo grau. E, por sua vez, a equação do espaço, que sempre tem um grau a mais do que a equação da velocidade, então, nesse caso, vai ser uma equação de terceiro grau. E o gráfico do espaço vai ser um gráfico correspondente a equações de terceiro grau. Tá? Bom, dito isso, vamos lá. Entendi, então, professor. O gráfico VT vai ser uma parábola. Nesse caso, começando com V0 igual a zero, vai ser com essa carinha aqui. Finge que você está vendo uma parábola lá. Está mais com cara de um semicírculo, né? Finge que é uma parábola. Tá bom? E aí, repara que o gráfico do espaço em função do tempo, ele vai ter alguns momentos assim, né? Ele vai assim, olha, acompanhando pelo gráfico VT e o gráfico S de T em partes. A velocidade inicialmente é zero, ou seja, o corpo no instante inicial está em repouso. Isso no gráfico do espaço me dá um gráfico horizontal, né? Mas ele sai logo em seguida, quer dizer, ele sai do repouso logo no começo e aí o gráfico começa a ganhar uma inclinação positiva, né? Tá lá o gráfico ganhando uma inclinação positiva. Começa horizontalzinho e ganha uma inclinação positiva. A velocidade está aumentando, está ficando cada vez mais alta, e isso implica que o gráfico do espaço vai ficar cada vez mais inclinado, barari, barará, cada vez mais inclinadinho, até que a velocidade estabiliza num instante ali, né? Naquele instante, o movimento é uniforme. Naquele instante, a velocidade não está né, tá estabilizada lá, vai. E aí você tem um gráfico que era curvo, né? Não é uma parábola, cuidado, né? Tinha essa curvatura aqui. Para ser uma parábola, tinha que seguir um pouco mais, inclinando mais, né? E aí, nesse momento aqui, nesse ponto, o gráfico é uma reta. Mas, em seguida, né, acontece o contrário do que aconteceu nessa primeira metade, porque justamente, né,
Veja que é um gráfico espelhado, né? O que aconteceu aqui desacontece aqui, vamos dizer, né? Estou pensando na velocidade, né? Em termos de comportamento gráfico do espaço, né? Volto para o gráfico horizontal no instante final aqui, né? A inclinação que eu tinha, porque a velocidade que foi aparecendo conforme a velocidade foi aumentando, conforme a velocidade vai diminuindo, esse gráfico volta para a horizontal de novo até estabilizar aqui no instante final, tá? O exercício era mais complicado que isso. Eu fiz desse jeito porque esse gráfico é um pouco mais simples de elucidar, né? O exercício pedia essa situação aqui. Nossa, ficou um negócio lá que eu esqueci de tirar. Essa situação é um pouco mais complicada. Essa parte aqui, daqui até aqui, é muito parecido com o que nós acabamos de ver. Inclusive, o gráfico vai ser esse mesmo gráfico aqui, né? A partir do momento que a velocidade é zero, até a velocidade voltar a zero, que agora é um trecho mais restrito aqui, o gráfico vai ser o mesmíssimo que estava lá, né? Deixa eu só, peraí, deixa eu fazer um negócio direito aqui. Animations. Beleza. Então vamos lá, voltando por aí, né? Então repara, a velocidade começa negativa, tendendo a zero. Se a velocidade começa negativa, o espaço começa decrescendo, mas tendendo a horizontalizar, porque, né, a velocidade zero daqui a pouco. Então veja, começa negativo, começa descendo, o espaço começa decrescendo, né? Mas cada vez mais tênue esse decréscimo, esse deslocamento contra a trajetória, até que ele fica horizontal. Naquele instante ali, vai ficar horizontal. Dali para frente, como eu disse, é um gráfico igualzinho que a gente apresentou no exercício anterior, quando o V0 era zero, né? E aí, no final, né, moçada, o cara tem velocidade negativa de novo. Isso implica dizer que o gráfico do espaço vai descer. E vai descer cada vez mais intensamente, né? Vai ter essa carinha aqui. Tá? Exercício dificílimo, né? Super inusitado, super fora dos padrões e tal. Mas é isso, né? A habilidade dos vestibulares de criar ineditismo é um dos valores que pelos quais eles prezam, né? E aí, moçada, estamos só avaliando habilidades de análise de conceito, né? De tratar a linguagem gráfica enquanto informação e depender, tirar toda a informação que ela puder te fornecer, tá? Eu pulei aqui, né? Mas é isso, né? Quando o gráfico desce, o delta V continua sendo 12,5 correspondente a essa área aqui, né? Eu tinha pulado essa conversa, mas eu tinha colocado ela aqui, eu não vi quando ela apareceu de novo. Dito isso, moçada, eu achei alguns gráficos, tipo esse aqui, num site lá de máquinas, que dá os três gráficos no mesmo eixo, né? Eu achei maravilhoso, quer dizer, desculpa, me empolguei, vai. Maravilhoso não é, mas assim, dá divertimento aí, então vai tirando um print screen enquanto eu falo, porque dá barato você ficar tentando entender conceitualmente a progressão, né? Como é que uma coisa interfere na outra. Como é que a velocidade interfere no deslocamento e como é que a aceleração interfere na velocidade. E as implicações de um no outro. É genial. Se você puder tentar fazer essa análise a partir desses gráficos aqui. Esse aqui é o primeiro, tiro o print screen. Vou passar o segundo. Opa. Né? Então, repara, tem alguns pontos importantes, né, moçada? Esse ponto aqui, a aceleração é zero. A velocidade está estabilizada. A aceleração era positiva até então, o que implica dizer que a velocidade aumentou até então. A partir daqui, a aceleração é negativa, ou seja, a velocidade vai diminuir. Está aqui, ó, a velocidade diminui. Quando a velocidade chega a zero, o gráfico do deslocamento fica horizontal. Né? Tudo isso você já sabe. Né? Outro gráfico, olha esse aqui, que doideira. Essas inflexões aqui são difíceis, tá, galera? Mas aí aqui aparece uma aceleração segunda. Seria aquele a linha lá que eu coloquei para te explicar que havia uma variação da aceleração, né? Que tinha uma equação de primeiro grau correspondente àquele gráfico que a gente trabalhou no exercício dos gráficos que a gente acabou de fazer, tá? Eles chamam aqui de aceleração segunda, daqui a pouco aparece um que chama de jerk. É a mesma coisa. Tá? Olha aqui, ó.
A aceleração segunda é negativa o tempo todo. A aceleração primeira só decresce. Só decresce. Né? Bom, por aí vai. Esse aqui, né? Enfim, moçada, é diversão, se quiser, né? Se quiser tentar entender, correlacionar os conceitos, eu acho o exercício fantástico. Recomendo demais. Se não quiser, também talvez não precise. Né? Eu acho só que quem vai sobrando para a prova, sobra na prova. Quem vai no limite, né, corre o risco de cair dentro, cair fora. Né? E essa aqui é uma daquelas coisas que acho que faz a diferença. Tá? Olha o jerk aí. Jerk é a aceleração segunda, aceleração da aceleração. Tá? Olha que bonitinho. Uhum. Tá? S, V e A. X é espaço. É um jeito, o X é um jeito de aparecer a posição que é bastante usual também. Tá? Posição, velocidade. Aqui é força, aqui é uma força em Newton. Aqui a gente associa a dinâmica um pouquinho na conversa. Tá? Repare que você tem uma força que fica oscilando, né? Puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para um lado, puxa para o outro, né? E assim vai. E esse aqui é um gráfico do espaço em função do tempo para você completar os outros gráficos, que nem num gráfico desses aqui, por exemplo. Né? Se quiser se divertir um pouquinho tentando. Repara que a velocidade não é zero no começo, V0 não é zero, mas ela fica zero aqui e aqui, né? E acho que esses pontos são legais de ir explorando a partir deles. Você faz plotagem do gráfico, né? Você vai achando pontos onde ele passa e aí depois tenta entender como é que é a ligação entre um ponto e o outro ponto que você achou, né? Tá bom? Acho que era isso, é isso mesmo, tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem, estamos à disposição, tá bom? Deixa eu pausar e boa.